Olá, pessoas. Vamos falar um pouquinho sobre a formação do candomblé aqui no Brasil, no tempo da diáspora, ok? Roda a vinheta. Pessoal, vez e outra, a gente se depara com cursos nas redes sociais aonde as pessoas africanistas, vamos chamar assim, costumam fazer comparações entre o candomblé afro-brasileiro e a África. Pois vamos lá. Na diáspora, no tempo dos escravos, quando o candomblé aportou no Brasil, várias etnias chegaram por aqui com costumes apropriados, costumes próprios, melhor dizendo. E essas etnias africanas, Ebás, Ijobo-Odê, pessoal de Oió, Gomoxô, Abiocutá, de várias cidades e estados, que na época eram cidades e estados, trouxeram costumes que vieram para o Brasil nessa época. Claro que teve a adaptação ao solo brasileiro, porque não teria como reproduzir o culto de orixá na íntegra, como era feito na África. Embora, já vou deixar aqui um detalhe muito interessante, já havia misturas de culto desde a África. A miscigenação de etnia, a miscigenação de cultura referente ao orixá não foi inédita no Brasil. Bom, enfim, o culto de orixá no Brasil, muitas pessoas não sabem, não era feito em terreiros, grandes galpões, grandes espaços. Era um culto doméstico. As pessoas não moravam em terreiros, em ilhaxés, em comunidades, onde se cultuava orixá, como é hoje em dia. Era um culto doméstico. Eles vinham com seus jibás, alguns traziam seus jibás, alguns montavam por aqui mesmo, e foi adaptando os bichos do orô, e adaptando as folhas que seriam ser usadas, e adaptando os cantos que seriam usados. Foi criado no Brasil a forma do xirê, que é aquela sequência de cantos que você começa um culto no Brasil. Isso tudo foi decidido aqui no Brasil. Mas esse vídeo tem um propósito: falar sobre a hierarquia que foi pensada aqui no Brasil. Toda comunidade que tem várias pessoas precisam delegar poderes e disciplinas a algumas pessoas de mando. Então aqui nós criamos vários tipos de situações onde a Yalorixá, sim, seria a mandatária, ajudada pelo seu Axogum, ajudada pelo seu Pejigã, ajudada pelo seu Alabê, ajudada por uma série de pessoas, os Assobás, as Equedes e tudo mais. Isso é afro-brasileiro, não é africano. Então não adianta as pessoas chegarem hoje em dia e falar assim, não, mas isso aqui não tem na África, que aquilo outro não tem na África, mas isso aqui não tem na África. É porque não tem Ogã na África, que é uma coisa muito comum. Óbvio que não. Nós não estamos na África, nós estamos no Brasil. Ogá é uma palavra iorubá que significa chefe, ou mestre, tanto faz. Essa palavra foi abrasileirada para Ogã. Temos também a palavra africana de uma outra língua, se não me engano, Fombe, que diz Rougan. Essa palavra determina um posto masculino de alguns homens que ajudavam o candomblé no passado, seja financeiramente, seja com serviços prestados de pedreiro, de carpinteiro, de encanador. Se essa pessoa fosse benquista na sociedade, com uma grande posição, um político, um vereador, um prefeito, um delegado, ele também poderia ajudar. Algumas dessas pessoas, denominadas ogãs, também podiam adentrar a religião, passar por rituais específicos, exercer funções ritualísticas como o Axogum, como o Pejigã, como o Bajigã.
Essas coisas, pessoal, foi tudo decidido no Brasil. Então essa conversa fiada, mas não tem isso na África. Não, não tem. Não tem ECAD na África. Não, não tem. E daí? So what? E daí? É uma situação onde determinadas pessoas têm a função de disciplina e de hierarquia dentro de um terreiro para que ele se movimente dentro de uma ordenança. Agora, ficar apontando isso, aquilo, outro, que tem, não tem, eu já cansei de falar aqui no meu canal que o orixá é orixá, independente da etnia que o cultua. Se o Ebá cultua Ogum dessa forma, ele está certo. Se o Candomblé cultua dessa forma, ele está certo. Se o pessoal de Oió cultua dessa forma, ele está certo. Se a santeria cubana cultua dessa forma, ele está certo. Se o Ifá cubano cultua dessa forma, eles estão certos. Por quê? O Ogum, a divindade Ogum, a deidade Ogum, vai ser sempre a divindade Ogum. O modo de você tratá-la vai diferenciar. Porque são várias etnias. Etnia de Ondô, de Irê, de Kiti. Ondô, Ikiti, Irê são lugares onde o culto de Ogum na África é muito forte. No entanto, tem particularidades. Tem particularidades. Ninguém faz igual. É lógico que existe uma semelhança. É lógico que há uma analogia. É lógico que o culto se parece. Então, aqui no Brasil é a mesma coisa. Tem candomblé muito enraizado com a etnia Oió. Tem candomblé muito enraizado com a etnia Ebá. Tem candomblé muito enraizado com a etnia Ijexá. Tem candomblé muito enraizado com a etnia Ifon. Eles cultuam orixá. Eles têm Ogã. Eles têm Eked. Tem candomblé que não tem Eked. Essa função é exercida pelas pessoas chamadas Iarobá. Então, apontar esse tipo de picuinha, esses mau gostos, é desnecessário. É desnecessário, porque você não está na África, certo? Você defende tanto a cultura africana, você tem o direito de defender, assim como eu tenho o direito, porque é a matriz. Eu respeito, na minha mandiuba, no meu igurá, eu louvo a origem, porque eu sou a descendência, eu louvo a origem, porque é necessário, no meu caro. Mas eu não fico apontando essas diferenças entre países ou regionais, porque houve um concílio aqui no Brasil de vários sacerdotes africanos e brasileiros que determinou como seria o culto professado aqui. Houve isso na Argentina, em vários países da América do Sul, nos Estados Unidos, na Finlândia, em Portugal, em vários lugares onde chegou o culto do orixá. Quer ver um detalhe interessante? Você oferta milho para Oxóssi aqui no Brasil. Isso não acontece na África. Você usa uma espécie de feijão para fazer um prato para a divindade Oxum. Isso não acontece na Argentina, porque certas coisas não nascem no solo. A dificuldade de você achar os elementos do culto de orixá. Em Cuba, é muito difícil você ver um obi, eles usam o coco e chamam o coco de obi, né? Porque não há essa facilidade. Agora você chegar, não, mas eles estão errados. Eles não estão errados, eles adaptaram. Não tem certa folha de tal orixá que movimenta o axé daquele orixá, substitui por essa. Isso tudo não foi feito dentro de uma alineação. Não, foi pensado. O xirê, vamos começar o xirê dessa forma. Começamos com Exu, vamos até Oxalá,
A ordem do xirê muda de uma casa para outra. Algumas casas de candomblé cantam pairoco sem necessidade nenhuma, porque não tem a árvore plantada lá. Então, os cantos de iroco acontecia nos terreiros onde tem realmente a árvore plantada. Se não tem, você não tem que cantar. Alguns orixás também eram cantados, dependendo se tivesse iaô daquele orixá na casa. Então, o xirê muda de terreiro para terreiro, porque tem várias vertentes que fazem que aconteça essa mudança. Foi decidido que o xirê seria dessa forma, foi decidido que a iniciação do Iaô, parecido dentro da nação de Quetu, seria dessa forma. A questão de dar nome, que é uma coisa bem afro-brasileira, não acontece dessa forma na África. Então, pessoal, tem que parar com esse negócio. Mas na África o problema não usa palha. É porque na África não sei o que, não tem ogã. Para com isso, meu. O orixá não muda. O balé com palha e sem palha é o baluaê. Ok? Se você tem uma folha dentro da linhagem botânica dessa folha parecida, você vai usar. Porque não é em todo lugar do país que nasce tal folha. Hoje tem facilidade de compra, os materiais e tudo mais, mas no passado não tinha. E essa questão também de terreiros, as pessoas imaginam o candomblé já montado como é hoje. Eles não pensam que o candomblé era um culto caseiro, como era como é em Cuba até hoje. Eles não pensam dessa forma. Pessoal, o culto era dentro da sala, dentro do quarto, no quintal, num puxadinho. Tudo passou por adaptação. E é assim que nós vamos continuar cultuando o orixá. Com a modernização, mas mantendo a origem, mantendo a pureza, respeitando a matriz, mas não fazendo comparações descabidas sobre esse assunto. É isso que eu queria falar hoje. Muito axé a todos, pessoal.